nós vamos calcular o volume do sólido formado por essa região, no caso entre a raiz de x, pela reta y igual a 2 e o eixo y, porém de duas formas diferentes, em torno do eixo x e em torno da reta y igual a 4. Por mais que sejam duas formas diferentes ou dois eixos diferentes, esses eixos estão orientados da mesma maneira, eles são eixos horizontais, portanto, a configuração do disco será a mesma para os dois casos, ou ele estará de pé ou ele estará deitado. Vamos ver aqui qual é o caso, porém antes esboçando essas curvas. Temos aqui a curva y igual a raiz de x, temos a reta y igual a 2, que passa pelo ponto 0,2. Aqui nós temos a origem, temos a intersecção dessas curvas, no caso o ponto 4,2, que nós vamos calcular daqui a pouquinho, e temos também nossos eixos de rotação, o eixo x e a reta y igual a 4. A nossa região está aqui, e a rotação dessa região em torno desses eixos, claro, um de cada vez, produzirá os seguintes sólidos. O primeiro desses sólidos está aqui, aquele relacionado à rotação em torno do eixo X. O segundo aqui em cima, eu vou desenhá-lo em vermelho para que fique diferente desse em branco. E está aqui, nosso segundo sólido rotacionado em torno do eixo y igual a 4. Vamos começar pelo mais fácil, que é calcular o ponto de intersecção entre a reta e a curva y igual a raiz de x. Esse ponto aqui. Esse ponto, as equações se igualam, o que nos permite resolver um sistema y igual a raiz de x e y igual a 2, ou, pensando de uma maneira mais simples, substituir y por 2 na equação da raiz. Se raiz de x é igual a 2, portanto x é igual a 4. Portanto, esse é o ponto 4,2. Vamos pensar agora em como está a orientação do nosso disco, ou dos nossos discos. No caso, nós temos dois exercícios diferentes aqui, para que nós possamos analisar o raio externo e o raio interno, caso ele seja vazado, ou somente o raio, caso seja um disco inteiriço. Começando pela mais fácil, pelo item A, pelo nosso sólido aqui em branco, o nosso disco, ele é de fato vazado, temos aqui a área desse disco, e ele possui raio externo, a distância entre a reta y igual a 2 e o eixo x, que no caso é constante, é igual a 2, e ele possui raio interno, a distância entre a curva raiz de x e a reta y igual a 0, portanto, somente raiz de x. Portanto, a área desse disco é igual a π vezes r ao quadrado, menos π r ao quadrado, que é igual a π vezes 4 menos π vezes raiz de x ao quadrado, que é igual a x. Portanto, π vezes 4 menos x. Para encontrar esse volume, nós integramos de 0 até 4, o nosso intervalo de integração, π vezes 4 menos x dx. Integral de 4 menos x é igual a 4x menos x ao quadrado sobre 2, variação de 0 a 4. Ficamos assim então com π vezes 4 vezes 4, 16, menos 4 ao quadrado sobre 2, 8, portanto 8π unidades de volume. O nosso item A já está pronto, vamos passar agora para o item B, em torno da reta y igual a 4. Começando pelo desenho do nosso disco, nós vemos que esse disco também ele é vazado. Marcamos aqui a sua área e determinamos os seus raios interno e externo. O raio interno desse disco, que aliás pode melhor ser visualizado aqui embaixo, ele é composto pela diferença das retas y igual a 2 e y igual a 4. Portanto, esse raio interno é igual a 2. Agora o raio externo, nós o encontramos pela diferença dessa altura aqui, que é igual a 4, que é a distância do eixo x e da reta y igual a 4, o valor da curva y igual a raiz de x. Portanto, esse raio é dado pela diferença entre 4 e raiz de x. R maiúsculo, 4 menos raiz de x. Sendo assim, essa área em verde é dada por π vezes 4 menos raiz de x ao quadrado, menos π vezes 2 ao quadrado. Ficamos então com π vezes 16 menos 8 raiz de x mais x menos 4π. Colocando π em evidência, 12 menos 8 raiz de x mais x. Sendo assim, esse volume é igual à integral de 0 até 4 de π vezes 12 menos 8 raiz de x, no caso raiz de x pode ser reescrita como x elevado a meio, mais x dx. Portanto, nós temos π vezes 12x menos 8 vezes integral de x elevado a meio, x elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2, mais x ao quadrado sobre 2, variação de
de 0 a 4. Dado que dividir por 3 meios é o mesmo que multiplicar por 2 terços, nós ficamos com a seguinte fração, que pode ainda ser simplificada para 16 sobre 3. Portanto, nós temos π vezes 12 vezes 4, 48, menos 16 terços de 4 elevado a 3 sobre 2, que é igual a 8, mais 16 sobre 2, que também vale 8. Portanto, nós ficamos aqui com 48, menos 16 terços de 8, mais 8, que é igual a 40 terços. Portanto, resposta final, 40π sobre 3 unidades de volume. Temos aqui, então, o volume dos dois sólidos, 8π, e 40π sobre 3.